E pessoal, só para a gente finalizar aqui o nosso debate, depois daquela polêmica revogação da medida que dava isenção a pastores e igrejas, o ministro Fernando Haddad se reuniu com parte da bancada evangélica no Congresso para debater esse tema. Aí o ministro criticou a politização e disse que a Receita Federal é um órgão de Estado que toma decisões técnicas para seguir a lei. Haddad disse ainda que o governo criou um grupo de trabalho com o objetivo de chegar a uma interpretação que não crie problemas nem para os servidores públicos da Receita, que obviamente querem cumprir a lei, nem para prejudicar, nem para beneficiar quem quer que seja. Eu quero até trazer um trecho aqui do ministro e aí a gente joga para o nosso debate final. Para isso é que a Advocacia Geral da União vai ser acionada. Eu falei ontem com o ministro Jorge Messias para pôr um fim a essa discussão do que quer dizer. E para evitar também interpretações de que é ato de governo. Existe uma coisa que chama Estado brasileiro. A Receita Federal é um órgão de Estado, como o Banco Central é um órgão de Estado. Não está aqui para atender governo, atender particular, está aqui para atender a lei. Pessoal, o pessoal da rádio está de volta do intervalo e nós estamos discutindo a polêmica envolvendo o fim ali de benefícios concedidos a igrejas e a pastores e uma fala do ministro Haddad trazendo justamente ou criticando essa politização. E aí eu quero entender de vocês, porque houve essa preocupação, a bancada evangélica dizendo que isso só aconteceu por conta do governo que está no poder. Agora o ministro vai lá e tenta debater com essa bancada. Como é que vocês veem esse imbróglio que acontece e que envolve esse público que o governo federal já não tem, hein, Gustavo Segre? Sabe que parte da nossa audiência ontem me escrevia pelas redes sociais indicando que essa isenção não é para pastores, que pastores pagam imposto de renda. Sim. Eu não sei, pelo que a gente está vendo, não parece ser assim, ou seja, parece que tem uma isenção também para os salários dos pastores que estaria sendo revogada através da disposição Depende da atividade Federal que eles fizerem. Sim. Tá. Agora, a Receita Federal uma atividade que permitia isso agora não permitirá mais, apenas algumas que foram delimitadas pela Receita Federal. Não deveria ter nenhuma diferença em termos de quem trabalha em um setor pagar imposto de renda e quem trabalha em outro setor, seja qual for, não pagar imposto de renda. Isso não aplica a essa isonomia tributária da qual tantas vezes falamos. Celebro a palavra do ministro indicando que a Receita Federal é um órgão técnico. E se ele observou que isso não deveria ser assim, está certo que seja corrigido. A minha preocupação, e voltando nessa questão de segurança jurídica, imagina se vem alguém e diz, isso aqui está errado. Mas está errado de agora para frente ou está errado desde que começou até agora? Sim. E aí tem que pagar tudo de novo. Isso é o que nós falamos sobre insegurança jurídica. Fala, Dávila. Esse é o problema de se criar regimes especiais. Aí quando você acaba com a canetada, todo mundo começa a chorar, como é o caso que acontece sempre no Brasil. Agora, está correto o que o Haddad falou, que isso é uma medida técnica da Receita Federal. O problema é que a Receita Federal está escutando o que o ministro está falando, que a gente precisa aumentar a arrecadação de qualquer forma para poder encher os cofres públicos. Então, óbvio que parece que tem aí um muro separando a questão de Estado, a isonomia, a questão de Estado, técnica, ultramente técnica, mas por outro lado, tem o canto da sereia política que está dizendo a gente precisa aumentar a arrecadação de qualquer jeito. Fala, Fábio Piperno. Eu não sei se é o lobby da fé ou a fé no lobby. O fato é que hoje, por exemplo, a gente falou de regimes especiais e vantagens de um leque que vai de religiosos até, por exemplo, fabricante de automóvel, passando por praticamente todas as outras atividades aqui no país. É um negócio impressionante. Segundo o cálculo da Receita Federal, de 2017 para cá, teriam deixado de ser arrecadados aí cerca de 300 milhões de reais. A questão é que isso é uma gota no oceano, mas eu perguntaria, por exemplo, para o pedreiro, faxineiro, jornalista, bancário, professor, engenheiro, que é fiel de alguma dessas religiões, se por acaso ele tem os mesmos privilégios tributários do líder religioso da igreja dele. Eu até quero contar para vocês aqui os detalhes dessa mudança, que foi publicada na última quarta-feira, dia 17. As verbas recebidas pelos pastores e líderes religiosos pelo tempo dedicado às igrejas passam a ser consideradas como remuneração. Então, nesse caso, Gustavo Segre, elas passam a ser tributadas. Então,
Então, por isso, a nossa audiência está sempre atenta, agradecemos que sempre nos façam essas observações, mas se é uma situação que deveria pagar imposto de renda, independente do que ele faz, teria que pagar imposto de renda. Agora, vocês veem algum tipo de concessão acontecer nesse caso com essa bancada que é tão importante e relevante ali no Congresso, hein, Dávila? Tenho 30 segundinhos aí. Esse é o ponto. Isso vai criar, sim, animosidade com essa bancada, mas aí é um negócio assim, ou a decisão da Receita, que é um órgão de Estado técnico, é respeitada, ou o governo vai ter que entrar em campo para desfazer uma decisão técnica. E isso tem custo político também para o outro lado.